Então, pessoal, dando continuidade, à nossa aula, com vários experimentos mostrando na prática como ocorrem essas transformações, vou mostrar agora para vocês sobre a transformação isobárica, tá? Então, gente, a primeira parte é o seguinte: você vai pegar a bexiga e colocar na boquinha, nessa parte superior da garrafa PET. Ela vai ficar assim, tá? E aí você vai colocar no recipiente com a água morna, contendo água morna, com temperatura alta. E a gente vai ver o que acontece com esse balão. Vocês percebem que ele vai aumentando o volume? Olha só. O balão ele vai aumentar o volume porque, na transformação isobárica, como a gente já viu na teoria, quando a gente aumenta a temperatura, a pressão ela vai continuar constante. Porém, o volume ele também vai aumentar. São grandezas diretamente proporcionais, tá? E aí, como na garrafa PET ela tá abertinha e a gente mostra no balão o aumento aqui, ó, de volume, isso aqui é o gás se expandindo, aumentando o seu volume. E vamos ver agora o que acontece quando a gente vai colocar, na água com cubos de gelo numa baixa temperatura. Vejam só, o balão ele vai diminuir o seu volume. Ele tá murchando aqui, ó. Vou colocar mais perto. Tá murchando e todo o volume que tava aqui enchendo o balão, ele tá diminuindo. Isso devido a quê, Jarlim? Quanto menor a temperatura, menor vai ser o volume. E a pressão está mantida constante em todo momento. Então, na transformação isobárica, é exatamente isso que acontece, tá? Então, esse experimento vocês podem até fazer em casa para vocês observarem o comportamento, desse gás. É muito interessante e vamos dar continuidade à aula. Demonstrar a transformação gasosa isocórica, ou também chamada isovolumétrica, que é a transformação onde o volume vai permanecer constante e o que vai variar é a temperatura e a pressão. Nesse caso, utilizaremos garrafa plástica, corante, a massinha de modelar, o canudo e uma abertura na região da tampa da garrafa. E o que vai acontecer como observamos, aqui tem a garrafa com a água corante, o canudo preso até o fundo, sendo isolado pela massinha de modelar e o recipiente. O que a gente vai observar é que ao adicionarmos água quente, ou seja, estamos aumentando a temperatura. Como podemos observar, a água está subindo pelo canudo. Por quê? Porque essa água quente fez com que ocorresse uma pressão extra dentro da garrafa. Logo, aumentou a temperatura. Aumentando a temperatura, aumentou a pressão. Como vemos, a água está saindo pelo canudo, ou seja, a pressão extra. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão e o volume permanece constante, o volume que está isolado dentro da garrafa. Espero que vocês tenham gostado dos experimentos e é isso. Bem, agora vamos fazer algumas experimentações com exemplos de transformações gasosas. Então, eu vou começar com o exemplo da isotérmica. Aqui temos uma seringa, como podemos ver, e essa seringa, ela tem um ar aqui dentro, mas ele tá preso por essa tampinha aqui laranja. Eu tenho aqui o embolo dessa seringa, que o embolo é isso. Então, eu posso pressionar esse embolo. E se eu pressionar, o que vai acontecer com esse volume? Esse volume, quando eu pressiono o embolo, ele vai diminuir. Então, o volume, quando pressionado o embolo, ele vai ficando cada vez menor. E o volume ele vai diminuir, mas é só porque a pressão ela vai ser aumentada. Então, observe,
o que vai acontecer quando eu apertar isso aqui? Então, eu vou pressionar esse embolo e olha o que vai acontecer. Essa tampinha, ela voou da seringa. Então, eu aumentei tanto a pressão e diminui tanto o volume que simplesmente a tampinha, ela voou. Esse embolo, ele ficou tão comprimido que ele não teve mais para onde ir. Então, ele foi para fora. Eu aumentei tanto a pressão e diminui tanto o volume, até fazer com que o ar que estava preso aqui dentro fosse pressurizado, e ele fez com que essa tampinha laranja, olha, voasse. Agora, vamos olhar um caso contrário. Eu tenho aqui agora a seringa, e essa seringa, ela está fechada, como podemos ver, ela tá fechada. E o único ar que tem aqui dentro é um ar bem pouquinho dentro desse bico. E o que vai acontecer se eu puxar esse embolo? Quando eu puxar esse embolo, eu vou aumentar o volume da seringa e vou diminuir a pressão. Então, eu vou aumentar o volume, fazer muita força. Então, aqui dentro, eu tenho quase um vácuo, porque eu só tinha um pouquinho de ar lá dentro. E esse ar, ele se espalhou nesse volume todo. Então, o volume aumentou. Tem muito volume, nesse caso, para esse ar. E o que vai acontecer quando eu largar o embolo? Agora, ele volta pro lugar. Vou fazer mais uma vez. Ó, eu vou tá forçando a barra aqui para vencer a pressão externa. Mas quando eu largo, ele volta pro lugar rapidão. Por quê? Porque a pressão do ar aqui tá maior do que a pressão de que quando eu puxo. Quando eu faço isso, eu diminuo tanto a pressão aqui dentro, porque o volume aumenta, que a pressão do ar fica muito maior lá fora. Quando eu largo, o ar simplesmente empurra esse embolo para dentro. Esse aqui é mais um exemplo de transformação exotérmica.